Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, volta a defender a reforma da Previdência e, depois de ceder em vários pontos, diz que idade mínima e unificação dos sistemas público e privado de pensões são pontos inegociáveis no novo texto. Antes crítico à possibilidade de se votar a reforma ainda este ano, o próprio presidente da Câmara muda o tom e aposta na votação do projeto em dezembro. Das 15 cidades mais empreendedoras do Brasil, 5 são de São Paulo. Destaques também para os estados de Santa Catarina e Paraná. E na Black Friday da última semana, as lojas de rua e dos shopping centers têm venda menor. Mas o volume de vendas pela internet cresceu este ano e pelas lojas eletrônicas. O cenário econômico está no ar. Bom, vamos começar o programa de hoje, abrir o programa de hoje falando de espírito empreendedor e das melhores cidades para se empreender no Brasil. Uma economia, seja de qualquer país, não sobrevive sem o desejo de investir, de criar, de fazer acontecer de seus próprios cidadãos. E estes cidadãos e empresas precisam de condições. Algumas são até ofertadas pelo governo para ir adiante com seus projetos, como, por exemplo, regulação e, às vezes, infraestrutura. O que também inclui, vamos falar de novo, burocracia, menos burocracia. A Endeavor, uma organização internacional dedicada a promover o empreendedorismo no mundo todo, divulgou hoje o Índice de Cidades Empreendedoras no país. A lista traz as cidades mais bem classificadas sob análise de 60 indicadores distribuídos nos 7 pilares que mais impactam a vida do empreendedor. Bom, na tela você acompanha quais são esses 7 pilares, a gente vai mostrar ali e comentar. Vamos lá. Primeiramente, ambiente regulatório. Isso quer dizer, por exemplo, se tem regulação para determinada atividade econômica e, claro, a burocracia que isso envolve. E infraestrutura, nós estamos falando de estradas, aeroportos, condições para poder fazer o negócio acontecer. Mercado, ou seja, mercado que compra. Acesso a capital, nós estamos falando agora de investimento, ou seja, de condições para conseguir recursos para fazer o investimento. E isso é um problema hoje no país, a gente fala disso, das taxas de juros muito altas, inclusive para a pessoa jurídica. Inovação, ou seja, capacidade de se ter escolas que investem em qualidade e você tem um público capaz de inovar, ou seja, com conhecimento técnico suficiente. Capital humano, nós estamos falando de empregados com qualificação. E a cultura empreendedora, essa sim, nós estamos falando já de pessoas que estejam dispostas a fazer. Quando tem tudo isso, se não tiver cultura empreendedora, ou seja, aquilo tudo se perde. Bom, dentro da análise desses 7 pilares, a Endeavor fez o ranking que tem 32 cidades brasileiras, segundo sua capacidade empreendedora, as mais bem classificadas dessas 32. Bom, primeiramente, vamos dar uma olhadinha nas 10 melhores, das 10 cidades mais bem classificadas, com mais capacidade de empreender, que tem talento empreendedor. Vamos lá. Essas são as 10 melhores cidades para empreender, o índice. São Paulo é a primeira, São Paulo, a capital. A cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina. A terceira é Vitória, no Espírito Santo. Curitiba é a quarta cidade no Paraná. Joinville, uma cidade do interior de Santa Catarina, em 5º lugar ali. O Rio de Janeiro aparece em 6º lugar. Depois, Campinas, Maringá, no Paraná. Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. E São José dos Campos, a cidade também no interior de São Paulo. Nós estamos falando onde fica, para se ter uma ideia, a Embraer. Além disso, nós também fizemos uma outra análise pelos estados com mais cidades do índice de cidades empreendedoras, os estados que conseguiram colocar mais cidades dentro das 15 melhores. Vamos lá, primeiramente São Paulo, está ali, olha. São Paulo, a capital, tem 5, aliás, o estado tem 5 cidades. São Paulo está ali, a capital. Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e ali não é Rio Preto, é Ribeirão Preto, também no interior de São Paulo. Essas são as 5 cidades de São Paulo. São Paulo é o estado com mais cidades entre as 15 melhores. Depois tem 2 destaques também, que são os estados do Paraná e de Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha no índice. O Paraná tem 3 cidades, Curitiba, capital, Maringá e Londrina. Está ali, ó. Curitiba é a 4ª cidade, Maringá é a 8ª cidade dentro do ranking, e depois Londrina, que é a 13ª, ou seja, 3 cidades do Paraná. O outro estado que também se destaca é Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha em Santa Catarina, que também tem 3 cidades. A própria capital,
Florianópolis, que é a segunda cidade com maior talento empreendedor do país, que oferece boas condições dentro daqueles 7 itens lá. Joinville, que está no interior do estado, que é a 5ª melhor no ranking. E a cidade de Blumenau, a 11ª no ranking. Esses são os destaques das cidades com capacidade de empreender, que têm empreendedorismo e que oferecem condições, ou cidades que oferecem condições para empreendedores no país. Nós vamos falar de 2 outras coisas também sobre esse item do empreendedorismo. Hoje, o grande problema que boa parte das inovações de pequenas empresas, nós estamos falando de startups, por exemplo, que a gente fala com muita frequência aqui no cenário econômico, as que mais sofrem hoje, o principal problema não raro é justamente a burocracia. A burocracia, que é verdade, sejamos justos, tem diminuído, por exemplo, na hora de abrir uma empresa ou de negociar, por exemplo, com órgãos governamentais. Mas ainda é um grande problema. Tanto é que tem cidade que tira a empresa da outra cidade porque oferece, por exemplo, uma menor burocracia simplesmente para abrir a empresa e arrecadar impostos. A única coisa que aquela cidade oferece a mais do que a outra é menos burocracia. Só para você ter uma ideia como esse item é muito importante na cabeça do empreendedor, do novo empresário, o que está querendo inovar, fazer um negócio novo. Depois a gente tem um grande problema hoje no país, que é fundo de investimento, ou seja, recursos para aplicar naquele negócio. E aí nós voltamos a um tema que a gente fala com muita frequência aqui. As taxas de juros hoje ofertadas pelos bancos de praça, ou seja, os bancos que você vê aí, os 5 maiores bancos, 80% do crédito brasileiro está na mão de 4 bancos brasileiros. Banco do Brasil, Caixa Econômica e 2 privados, o Bradesco, que tem uma carteira de crédito imensa, e também o Itaú. Ou seja, agora nós estamos tendo o que se chama de uma diversificação na oferta de crédito. É exatamente isso que está fazendo com que essas cidades comecem a ter também oferta de recursos, ou seja, capital para investir e fazer o negócio andar. Portanto, esse ranking foi divulgado pela Endeavor, das 10 e das 15 melhores cidades que a gente mostrou ali, com capacidade empreendedora. Isso tudo referente a 2017, é uma análise feita durante este ano. E as vendas nas lojas físicas durante a Black Friday cresceram menos que no ano passado em todo o país, mas o faturamento das lojas que vendem pela internet aumentou, puxado pela alta no volume de pedidos. Vamos à redação da TV Brasil em São Paulo conversar com a Vanessa Casalino. Vanessa, nos conte aí sobre essa Black Friday. Boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. São 2 dados de 2 pesquisas distintas. Falando primeiro das lojas físicas, as vendas cresceram menos que no ano passado, uma alta de 4,9% em relação a 2016. E no ano passado, esse crescimento tinha sido de 11%, e isso segundo a pesquisa da Serasa Experian. Os números levam em conta o final de semana da Black Friday, de sexta a domingo, e considera as lojas de rua e também os shopping centers. Os economistas da Serasa Experian avaliam que a Black Friday está se consolidando como mais uma data importante do varejo nacional e, apesar deste crescimento menor, as vendas deste ano são tidas como significativas porque foram impulsionadas pela recuperação da renda real dos consumidores e por melhores condições de crédito. Já um outro levantamento da Ibit mostra um crescimento das compras online via internet, uma alta de mais de 10% em relação ao ano passado. Com isso, o faturamento do e-commerce ultrapassou os 2 bilhões de reais durante a Black Friday. Um crescimento puxado pelo expressivo aumento no volume de pedidos, 14%, quase o dobro do estimado pela Ibit. Nas edições anteriores da Black Friday, a alta vinha sendo impulsionada pelo crescimento no valor do ticket médio. Agora, em 2017, ele caiu um pouquinho, passou de R$ 580 para R$ 562. Chamou a atenção também o crescimento das compras realizadas pelo celular, mais de 80% na comparação com 2016, Piotr. O poder do smartphone, que é objeto de consumo, mas também para comprar outros objetos de consumo. O ministro Henrique Meirelles reforçou hoje que o estabelecimento de uma idade mínima e a criação de uma regra de transição e unificação dos sistemas previdenciários público e privado são pontos inegociáveis da reforma da Previdência. A declaração foi dada hoje, durante o evento da revista Veja, em São Paulo. O mesmo evento teve também a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que antes, reticente e crítico à possibilidade da reforma avançar ainda este ano, já faz cálculos para a aprovação do novo texto agora, sim, no mês que vem, pela Câmara dos Deputados. Eu converso agora com a Mariana Jungmann, em Brasília. Mariana, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Pois é, olha, hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, realmente adotou um tom
muito mais otimista em relação à aprovação da reforma da Previdência, viu? Segundo ele, a situação agora é muito mais favorável do que há 3 semanas atrás, quando alguns líderes partidários da Câmara dos Deputados sequer aceitavam negociar a reforma, sequer aceitavam levar para suas bancadas o texto que havia até então. Segundo Rodrigo Maia, depois do texto da semana passada, já vai ser possível correr atrás dos votos, como ele disse hoje, diretamente com essas bancadas. Mas olha, ele discordou do ministro Henrique Meirelles, quando ele disse que acha que não vai ser necessário negociar novos pontos. Segundo Rodrigo Maia, se assim fosse, o texto original da reforma já estaria aprovado. Ele disse que enquanto não tiver os 308 votos, pode ser necessário sim fazer novas negociações pontuais nesse texto. O Rodrigo Maia disse ainda acreditar que a reforma vai ser aprovada ainda esse ano na Câmara dos Deputados e disse que o ideal seria que ela fosse aprovada em fevereiro no Senado, mas ele não sabe se isso vai ser possível por causa do Carnaval, que vai estar ali bem no meio do caminho, viu, Piotto? A estimativa de inflação para este ano e também para 2018 recuou na previsão do mercado financeiro. O Banco Central divulgou hoje, como sempre faz às segundas-feiras, as previsões dos mais de 100 analistas ouvidos na pesquisa Focus, e a gente tem os números aqui dessas expectativas econômicas acerca, sobretudo, da inflação, porque teve essa redução. E é importante notar exatamente isso daqui, olha, para 2016, há um mês a previsão de inflação era essa, 3,08. Subiu um pouquinho na semana passada, mas aqui está o importante. Caiu agora para 3,06%. Claro que isso aqui tem influência do IPCA 15, o índice de inflação oficial, na verdade aquela prévia da inflação oficial, que foi divulgada na semana passada pelo IBGE, que está exatamente em 2,58% no acumulado do ano. Para você ter uma ideia de quanto que a inflação cedeu esse ano se comparado ao ano passado, na mesma época desse ano, no ano passado, nós tínhamos, nessa mesma época, no ano passado, a inflação estava acima de 6%. Agora nós temos praticamente pelo IPCA 15 mais um mês e meio ali para acumular a inflação e deve chegar provavelmente ali em torno dos 3% ao ano. Mas aqui nessa previsão aqui, que é exatamente 3,06 na previsão dos mais de 100, na média dos 100 economistas ouvidos ali. Para 2017, e esse é um dado bastante importante também, a gente tem uma inflação para 2017, há um mês era de 4,02%, há uma semana chegou a 4,03%, a gente ainda estava sob o efeito do custo da energia elétrica, que fez com que os índices oficiais também subissem a inflação, ou seja, o impacto foi muito forte. No IPCA 15, só as contas de energia elétrica foram responsáveis pela metade dos 0,32% que subiu no IPCA 15, metade tinha exatamente o dedo do custo da energia elétrica. E agora também na previsão para o ano que vem, para 2018, para 2017, aqui a inflação de 2017 e depois aqui 2018. A inflação está aqui, olha, de 4,02%, ou seja, também houve uma redução importante em relação à inflação deste ano e do ano que vem. Eu só vou repetir, no IPCA 15 da semana passada, era de 2,58% no acumulado do ano, que é exatamente o que importa quando a gente fechar a inflação no mês de dezembro com divulgação em janeiro. Mas as estimativas todas, e o Copom está mostrando isso, o Comitê de Política Monetária, o Boletim Focus está mostrando isso, o Copom decide a taxa de juros, que deve ser rebaixada para 7% na última reunião do ano, que será em dezembro, e que tem influência direta exatamente desse controle inflacionário. Mas para você ter uma ideia com relação à inflação, é exatamente isso, que além de mexer na taxa básica de juros, tem propiciado uma retomada do comércio. A gente está vendo as compras se elevando, ou seja, mais gente indo ao comércio e, sobretudo, supermercados e lojas. Nós tivemos um bom outubro, o Dia das Crianças foi muito bom. Há uma previsão de que o Natal esse ano também seja muito superior ao do ano que vem. E é isso daqui. A inflação baixa faz com que se recupere o poder de compra dos salários. Como a gente está vendo uma retomada também do emprego, é isso tudo que a gente está vendo aqui na retomada da economia do país. Vamos lá. Para você ter uma ideia agora dos outros dados aqui em relação ao PIB, aqui eu fiz duas colunas, de 2017 agora e 2018, tal como a gente fez com a inflação, eu fiz aquela correção. Para 2017, nós temos 0,73% de crescimento do PIB. Já tem gente apostando que, dada essa retomada da economia, a gente está vendo, sobretudo, uma recuperação da indústria, que é quem responde, e serviços, que é quem responde pela retomada econômica no segundo semestre, porque no primeiro
brasileiro, a agricultura garantiu a retomada da economia brasileira. A gente se lembra, sobretudo, daquele 1% no primeiro trimestre deste ano, um ano difícil, com crise econômica. Lá já tivemos uma decolagem do PIB. Tem quem já esteja apostando também nesse 0,73, mas bem acima, próximo de 1% este ano. A boa notícia é que, além da gente ter um PIB positivo agora, 2017, nós teremos para o ano que vem uma estimativa de 2,58%. Não recupera o que perdemos em 2015 e 2016, mas aqui é exatamente uma mudança da curva. A curva de que antes a gente estava caindo, a economia estava regredindo, agora nós estamos recuperando e, evidentemente, talvez projetando uma recuperação no longo prazo para a economia brasileira. A produção industrial, esse é um dado bastante importante, está se imaginando que cresça 2% este ano e 2,9% no ano que vem. Se a gente tiver um crescimento melhor do que esses índices agora de 2017, todos esses aqui tendem a aumentar. Evidentemente que a gente está analisando aqui os dados econômicos. Tem ingrediente político, porque o ano que vem é um ano eleitoral? Tem sim, mas por enquanto o que é possível prever são as condições econômicas. E a taxa de dólar, nós estamos falando de 3,25, aqui tem um ingrediente muito interessante, 3,25 este ano, hoje está em torno de 3,20, 3,21, a gente vai falar disso logo depois do intervalo dos números do mercado financeiro hoje, mas para o ano que vem, mesmo assim, com o ano eleitoral, está se falando em 13,30. Claro que tem oscilações de acordo com a política, mas a gente está olhando aqui que mesmo o dólar, que é um indicador de insegurança de mercado, não tem uma grande oscilação prevista para o ano que vem. Ou seja, apesar de ter discursos populistas no mercado, o mercado está apostando que de alguma forma eles vão desaparecer e vai ter um candidato que se comprometa justamente com a retomada econômica, porque não dá para perder de novo uma oportunidade de se recuperar a economia desse país. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no cenário econômico. Agora sim, nós temos os números do mercado financeiro. Vamos então aos números do mercado financeiro na abertura da semana. Vamos ao Ibovespa. Tá ali o Ibovespa, uma queda de 0,13% a 74.058 pontos. O dólar comercial, vamos lá, a R$ 3,22. Uma queda de 0,40%. Chegou a ser maior essa queda durante o dia, terminou, portanto, uma queda de 0,40% a 3,22 o dólar comercial. E os números do setor automotivo divulgados nos últimos meses apontam para a retomada do setor. Somente em outubro, o mercado de veículos novos no Brasil subiu 27,56% se comparado ao mesmo mês de 2016, de acordo com a FenaBrave, a associação que representa as concessionárias de todo o país. E com a reforma trabalhista, como fica o setor para o fim deste ano e para 2018, até quando nós estamos falando de uma modificação profunda no mercado de trabalho. Para falar sobre a reforma e também do atual momento do setor, eu converso agora com Alarico Assunção, presidente da FenaBrave. Alarico, bem-vindo, viu? Muito obrigado. Vou te lembrar, aliás, você me lembrar, você esteve aqui conosco em maio. Exatamente. De maio, lá você já estava otimista, eu diria. Você estava realista, você me disse, é isso? E hoje nós estamos um pouco mais, além de realista, um pouco mais de otimismo. Quer dizer que os números estão muito bons, é isso? Nós tivemos ainda aqui uma base baixa, mas basta dizer, iniciamos o ano de 17, dia 1º de janeiro, com 26 pontos negativos do nosso setor. Finalizamos agora no final de outubro com 8,9 positivo. Então, portanto, o lado negativo da régua já desapareceu. Já estamos assumindo o lado direito da régua de forma extremamente saudável. Eu fiz menção à reforma trabalhista, isso impacta no setor muito? Impacta e melhora e dá uma credibilidade muito maior e um favorecimento de voltar à retomada do emprego. Basta dizer que o que eu costumo chamar essa ponte, que foi o ano de 15 e 16, nós perdemos 171 mil empregos diretos, que é muito lamentável. 171 mil diretos? Empregos diretos. Basta dizer, num comparativo, não por ofensa, toda a indústria automotiva que nos fornece, montadoras ou produtoras de moto ou caminhões automóveis, emprega 130 mil. Só o setor da distribuição autorizada nessa ponte, 15 e 16, tivemos lamentavelmente que demitir 171 mil colaboradores. Correspondeu ao fechamento de 1.862 empresas que deixaram de existir. Uma morte sem dignidade, respeitando toda
todo e qualquer outro segmento da economia. Foi lamentável. Porém, nós já tivemos 500 empresas que voltaram a atuar, ou novas marcas que chegaram para distribuir produto no Brasil. Tivemos uma média de fechamento de 1.300 empresas, mas 171 mil já ocorreu. Porém, com a reforma trabalhista, nós já estamos voltando a contratar e abertura de novos pontos para venda e para prestação de serviços. Quer dizer, eu estou tendo uma recuperação das vendas e também da geração de empregos do setor, que os números são impressionantes. Com certeza, da geração. Basta dizer que nós devemos finalizar esse ano, considerando ainda mais o fechamento de novembro com o mês que virá de dezembro, aí basicamente com 10 pontos positivo com referência ao negativo de 26 gerado o ano passado. Ou seja, fazendo essa conta entre seus números negativos e positivos, nós estamos ainda recuperando o que foi perdido, é isso? O setor perdeu 10 anos, lamentavelmente, é o que eu costumo dizer. Nós perdemos no ano de 2015 1.700.000 veículos que deixaram de serem produzidos e mercantilizados. E 16 a mesma coisa. O Brasil perdeu no ano de 2015 um México na proporção e 16 um outro México na proporção. Quando nós chegamos de 3.700.000 unidades para consumo, produção e consumo doméstico, caímos para 1.950.000. Devemos fechar o ano 17 com 2.200.000, uma retomada saudável e positiva. E já numa crença para 18 mais positiva ainda, em virtude da expectativa de crescimento de PIB. O PIB deve crescer 0,73, eu divulguei isso há pouco, correto, segundo o Fox, mas há quem aposte em coisa próximo de 1% esse ano. Sim. O ano que vem já é 2,5%, 2,7% para o ano todo, ou seja, correto, que também, se a gente crescer um pouco mais do que 0,7% esse ano, o ano que vem, se não tiver percalços políticos. Sim. Vou lhe perguntar, qual é a visão do setor em relação ao ano que vem, levando-se em conta que nós temos um ano eleitoral? O que pode atrapalhar essa retomada da economia na visão do setor, comandado pela FenaBrave? Perfeitamente. Eu quero só fazer duas vertentes, separar, só por entendimento naturalmente de quem está nos ouvindo e nos assistindo, o seguinte: separar caminhões, tratores e ônibus, que são produtos de bem de consumo, bem de produção, e não necessariamente o automóvel comercial leve. O que vende esses produtos é PIB. Se tiver PIB, vende-se, produz esses produtos e vendem, comercializam esses produtos. Você está falando de caminhão? Caminhões, ônibus, tratores Sim. e máquinas agrícolas. Nós precisamos de PIB. O que faz o mercado girar é PIB. E com referência a automóveis, na crença que nós temos de fechar esse ano aí em 0,7%, 0,75% de PIB, para o ano que vem de 2,5% a 2,8%. Nós devemos chegar a 2.350.000, 2.400.000 veículos para 2018, é a nossa expectativa, é a nossa projeção. E do ponto de vista político, isso interfere? Eu sei que, me lembro em maio, você disse assim, olha, isso era antes da crise política. Perfeito. Que aconteceu exatamente no dia seguinte. Você veio numa Sim. quarta-feira e na quinta nós tivemos a Bolsa que caiu acima de 10 pontos. Lamentavelmente foi. Se a gente olhar para esse movimento político, ali você fazia a seguinte menção: eu preciso de um descolamento da política com a economia. Exatamente. Se a gente tiver estabilidade econômica, o país cresce, a FenaBrave vai ver seus revendedores se recuperando, é isso? Com certeza. E nós temos essa crença, e nosso pedido, inclusive para o governo federal, o pleito do setor, é que blinda a parte econômica e separe da questão política, que lamentavelmente tem um ou outro problema, por menor ou maior que seja o problema. Se blindar, nós damos e temos tido e dado todo e qualquer apoio na área econômica que está aí nos traçando. Precisamos e apoiamos totalmente as reformas, não só a trabalhista, como agora a previdenciária, que é necessária ao desenvolvimento do país, consequentemente no nosso setor. Mas você acha que os deputados, parte dos deputados, é tudo bem, tem uma negociação política, uma parte vive no outro mundo, porque isso me parece tão evidente, todas as análises mostram para a necessidade da reforma. Por que você acha que ainda há resistência no Congresso? É jogo político? Eu acredito o seguinte, sem ser um político,
que as composições, por necessidade deles, de estar se acoplando com um com o outro e pensando nas suas eleições. Eu acho que o Brasil é maior do que isso. Se tiver uma consciência, a cidadania tem que estar na cabeça dele, como na nossa, que somos os eleitores e que fazemos quem vai para o Congresso, quer seja deputado federal ou senador. As reformas são necessárias. O país não suporta mais se elas não entrarem em vigor. Larico, aliás, que boas notícias você nos trouxe. Muito obrigado. Estamos otimistas. Obrigado pela gentileza da muito entrevista. Grato. Sucesso. Larico conversou conosco sobre esse momento do setor de automóveis de venda. A FenaBrave lida exatamente com as empresas de revenda de automóveis e essa recuperação que tem acompanhado tem vindo justamente nesse ano de 2017 e com projeção de melhoria ainda maior em 2018. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Boa noite e até amanhã.